senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Estou felicíssima porque é mais um vídeo com a nossa convidada super, hiper, mega especial. Postei o último vídeo falando sobre a área da saúde versus direito. E para você que se interessou pela enfermagem, faremos esse vídeo aqui, apesar de eu estar bem triste, porque era você ter se interessado pelo direito para vir para o direito. Tô brincando, gente. É pra você fazer o que seu coração mandar, o que você gostar. Então é isso, vamos falar hoje sobre qual tema? Tudo sobre a faculdade de enfermagem. Falamos no vídeo anterior, se você não viu, vou deixar linkado aqui embaixo pra você e aqui nos cards também, que eu não sei se é aqui ou se é aqui do lado da Vitória, mas vou deixar linkado nos cards o último vídeo que a gente falou sobre as diferenças entre a área da saúde e o direito em relação ao trabalho, em relação ao perfil do profissional, em relação a vários locais de trabalho também, o foco das áreas, enfim, esse vídeo tá excelente, vê lá se você ainda não viu esse. Aqui a gente vai falar sobre a faculdade. Então vamos ver, tudo bem? A gente já viu o depois, agora vamos ver durante a faculdade como é. Vamos lá? Olha isso, a introdução, 20 minutos. Aqui estamos mais uma vez com a nossa convidada super especial, Vitória, que você não sabe de onde é que surgiu a Vitória na minha vida. A Vitória surgiu no 6º ano do ensino fundamental, estamos juntas e unidas até hoje. Passamos por todas as breguices juntas. Eles não precisam comentar aqui, mas já claro, de cada foto. Incrível, época incrível, graças a Deus o tempo passa. Mas estamos aqui com a Vitória. Vitória, se apresente, fala o que você faz, que é enfermagem, né, que eu vi sobre isso. Aonde você faz, qual período você tá e vamos lá. Então, eu faço enfermagem na UERJ, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, que fica ali em Vila Isabel. Ali, falei como se a gente estivesse no Rio. Que fica na cidade do Rio, em Vila Isabel. Estou no 7º período e estou aqui para responder curiosidades, questões sobre a faculdade. É isso aí, vai ser um bate-bola, só chega, não sei falar. Bate-bola. Um bate-boca, pra coisa discutida. Discussão. O quebra-pau vai ser uma loucura. Você! E eu também de você! E eu tenho Arreia a mão da minha cara, arreia a mão da minha cara, arreia! Eu não vou... Arreia! Vamos lá. Então a primeira pergunta é: quanto tempo de faculdade tem a enfermagem? Então, em sua maioria, são 5 anos de faculdade. Foi a mesma coisa do direito aí, que o vídeo não é sobre direito, eu tô falando, desculpa. Mas na UERJ a gente faz 4 anos e meio. A carga horária não é menor, é que ela é distribuída diferentemente, por isso que a gente ficou com 4 anos e meio de faculdade, mas tá pra sair uma reforma de currículo que vão ser 5 anos. Mas em geral são 5 anos de faculdade. Pergunta número 2, na enfermagem tem aula de anatomia e como é essa bendita dessa aula de anatomia? Porque a gente ouve a falar disso. Como é que é? Tem aula de anatomia, sim, tá, gente? O enfermeiro precisa entender do corpo do ser humano, assim como o médico, assim como o fisioterapeuta, tem aula de anatomia. Assim, eu particularmente não é a parte que eu acho mais legal, mas a gente tem aula teórica e aula prática dentro da matéria de anatomia, e aí a teoria, a professora fica lá explicando por exemplo, o que é coração, o que o coração faz, fala das veias, das artérias e tal. E na prática, você vai no anatômico, que é o lugar onde ficam corpos, em que a gente pode ir lá e olhar né, pode manusear os corpos de um jeito que a gente consiga ver aquilo que a professora explicou na teoria. E ali você entra, né, todo equipado, com jaleco, luva, máscara, porque os corpos ficam conservados em formol, então você não pode entrar lá de qualquer jeito. Principalmente eu, por exemplo, tenho muita alergia, então pra mim era muito difícil essa parte da prática. Mas você fica lá e você consegue visualizar no corpo humano aquilo tudo que a professora explicou. Mas é um ambiente assim, a gente entra preparado, como eu falei, equipado, e também é muito respeitoso, então a gente não fica tirando foto, é proibido inclusive tirar foto, a gente não fica fazendo piadinha com o corpo dos outros, porque apesar de ser só um corpo, aquele corpo já foi uma pessoa, né? E a minha professora sempre falava isso, que foi o amor de alguém, foi o filho de alguém, foi o pai de alguém, então a gente entrava sempre com muito respeito
A gente tá lá pra estudar, pra aprender, mas com muito respeito. E carga horária prática é obrigatória? Porque no direito a gente sabe que a gente tem alguns estágios obrigatórios. Eu já falei pra vocês sobre isso, mas o foco aqui não é o direito. Carga horária prática é obrigatória e como funciona? Sim, é obrigatório. A gente tem que fazer a parte prática. E como eu falei, a UERJ é um pouquinho diferente, peculiar mais uma vez. E a gente tem aula prática e campo prático, eles chamam de campo prático, não de estágio, desde o primeiro período. Então, a carga horária do campo prático, de aulas práticas, aula em laboratório na faculdade e aula teórica andam juntas desde o primeiro período. Então, a gente lá não tem um período determinado, sei lá, a partir de tal período, quinto período começa estágio. Ou então começa a aula prática. Não, a gente tem desde o primeiro. E aí é claro que a complexidade do campo prático e das aulas práticas variam de acordo com o período. No primeiro período, por exemplo, a gente foi visitar uma comunidade que antigamente viviam as pessoas que tinham hanseníase eram isoladas nessa comunidade. E hoje em dia é um local onde famílias moram, né? E a gente foi lá visitar e fazer o censo dessas famílias. Então é uma coisa bem simples, mas pro primeiro período já era um campo prático. E ao longo da faculdade ele se desenvolve desse jeito. Então é obrigatório e a faculdade mesmo, a UERJ mesmo já provê o campo prático e tudo que você precisa para cumprir a carga horária de estágio. Então eu não preciso correr atrás. Claro que se eu quiser fazer por fora eu posso. Mas aí você que lute pra arrumar tempo, né? Entendi. E o internato? Então, o internato ele funciona no final da faculdade, no 8º e 9º período. Então, o 8º e 9º é só internato. E aí eu tenho algumas aulas teóricas, mas assim, bem pouquinho. Sei lá, 2 aulas por semana, deve ser. Tô falando deve ser porque eu ainda não fiz, né? Vou chegar lá. E... oremos. E tem a aula pro TCC, que não é aula, né? É orientação. E a parte toda, o resto é em hospital, no posto. Então, é dividido por blocos, né? A gente tem, por exemplo, o bloco do cirurgia. E aí a gente vai pro centro cirúrgico durante um determinado período de tempo e terminou. Agora a gente vai pro CTI. Aí fica no CTI um determinado... Isso é assim que funciona o internato. Sempre com os professores, né? Claro, mas é desse jeito, é imerso totalmente na prática. Sobre esse internato, é a própria UERJ que proveu ou você tem que correr atrás? Não, é a própria faculdade, a gente faz a maioria ou com alguma parceria, né, da faculdade, com alguns postos públicos que tem na cidade do Rio, ou com o próprio posto da faculdade, que a gente tem o Pedro Ernesto, o hospital, né, universitário, Pedro Ernesto. Tem algumas clínicas que são da própria faculdade e tem outras que não são, mas que a faculdade tem uma parceria que aceitam os estudantes na época do internato e também nos períodos anteriores que a gente faz prática. E funciona tudo desse jeito. Ou a gente faz no próprio da faculdade ou em algum que é em parceria. E fala pra gente alguns exemplos de matérias na enfermagem. Não precisa falar todas, assim, né? Porque deve ser uma quantidade um pouco, 4 anos e meio, né? Mas alguns exemplos de... Chutei. E fala pra gente o que se estuda na enfermagem, alguns exemplos de matérias, não precisa ser tudo, porque no vídeo passado a gente falou todo o foco da enfermagem, então você entendendo o foco, vendo esse vídeo anterior que a gente fez aqui junto com a Vitória, você consegue entender mais por que essas matérias e então toda a complexidade em volta da enfermagem. Mas dá aí alguns exemplos de disciplinas que tem na enfermagem. Então, na UERJ as disciplinas são divididas por áreas, né? A área de fundamental, a área de clínica médica, e são várias áreas, né? Então a gente tem dentro de cada área algumas matérias. A área de fundamental, por exemplo, é tudo que, o nome já diz, né? Tudo aquilo que dá fundamento para a profissão. Então a gente tem educação em enfermagem, um exemplo. A gente tem ética social, história da enfermagem, tudo isso dentro de fundamentos. E na clínica médica a gente tem também farmacologia, anatomia, como você perguntou antes, então essa parte de biológicas também, né? Patologia, a gente tem biofísica para entender os exames, né, de raio-x, essas coisas assim, a gente estuda em biofísica, a gente tem bioestatística, enfim, biologia celular, muitas matérias. E tá aí dessas matérias, esses exemplos de matérias, as matérias que na faculdade fala pra mim que você mais gosta, ou as que você mais gosta, e também as que você não gosta muito.
Que essa área eu gosto, do lado positivo e do lado negativo, a gente vai chegar nisso também, questão do lado positivo e lado negativo. Mas eu gosto disso, o que você gosta e o que você fala, então... Então, eu gosto muito da área de fundamentos. A parte de biológica eu gosto também, mas não é minha praia muito, sabe? Eu gosto mais da parte de fundamentos. Então, eu gostei muito de educação e enfermagem, que a gente aprende por que a educação é tão importante para a saúde, essa relação, é muito legal isso. Eu gostei muito também de políticas de saúde, que a gente aprende sobre o SUS, como é que ele funciona, o que é, por que é importante ter o SUS. Gostei muito também de saúde da criança, que a gente estuda as peculiaridades da criança, e aí tem saúde do adulto também, tem saúde do homem, saúde da mulher, saúde do idoso, mas eu gostei muito de saúde da criança. E as que eu não gostei muito, são várias, né? Eu não gostei nada de bioestatística, porque de bio não tem nada, a gente aprende estatística. E aí eu não gosto de nada que tenha matemática, então não gostei. Não gostei de biologia celular. Mas peraí, então rapidinho, só uma coisa. Quem não gosta de matemática, dá pra fazer enfermagem? Dá. Então show aí, ó. Aí, isso é uma pergunta que eu recebo muito aqui no canal. Laura, não gosta de matemática. Tem muita matemática do direito? Não, tem muita matemática. Eu acho que tem um pouco mais de matemática na enfermagem do que no direito. Tem. Mas mesmo assim dá pra fazer, né? Não é um curso que você não vai encontrar matemática. Tem matemática. E você vai ter que aprender a lidar com ela. Mais B a terceira, mais C a terceira, na verdade, ó. E aqui, ó, tchá, e aqui, ó, tome, aqui, ó, tchá, e aqui, ó, tome, na verdade, ó. E aqui, ó, tchá, tchá, e aqui, ó, tome, na verdade, aqui, ó, tchá, e tchá. Aceitá-la, viver. Não tem como fazer enfermagem sem entrar em contato com matemática, mas dá pra você fazer. 4 mais 4. Olha pra mim. 4 mais 4. Fala ligeiro. 5. Acertou. Dá pra sobreviver. Dá pra sobreviver. Outra pergunta. Quando se termina a faculdade... eu quero fazer outra pergunta, inclusive. Pensei numa, pensei na outra, mas vamos lá. Primeiro, precisa ter TCC pra se formar? Sim. Lá na UERJ você faz TCC e tem que apresentar pra banca lá, que são alguns professores que vão analisar o seu trabalho. Show. E outra pergunta. Você precisa fazer alguma prova pra ser enfermeira? Então, por exemplo, terminei a faculdade. Eu preciso fazer uma prova igual a OAB? Interessante. Não precisa fazer uma prova. Você vai comprovar que você se formou, vai apresentar o seu diploma pro COREM. O que é o COREM? Que é o Conselho Regional de Enfermagem. E você vai ganhar uma carteirinha. Você vai ganhar ou tem que pagar? Deve ter que pagar, né? Não, tem que pagar. Eu falei ganhar. Falou. Ganhar parece gato, mas não é gratuito. Você vai ganhar a carteirinha e vai ter que pagar. Tem uma Anuidade. anuidade. Exatamente. No direito também. Você faz a OAB, você paga... Pra fazer a OAB. Você paga pra fazer a OAB. E você paga pra manter a OAB. Aí você paga pra tirar a sua carteirinha e paga a anuidade também. Mas aí, carteirinha, eu acho que no geral você paga a anuidade, você paga tudo, né? Além disso, eu também quero saber basicamente o lado positivo e o lado negativo de fazer enfermagem na sua visão. Tá, vou falar o negativo primeiro pra gente falar das coisas boas depois. Pra mim, o lado negativo é que é uma profissão muito cansativa. Sim. Não só fisicamente, né? Emocionalmente também. Porque você lida com pessoas, diretamente com pessoas, e o fato de você lidar diretamente com pessoas já é cansativo por si só. Mas você vai lidar com pessoas muito vulneráveis, com histórias difíceis de digerir. E o esforço físico também, porque não é um trabalho tranquilo, é um trabalho cansativo. Você precisa se esforçar, vai demandar... né, o seu físico mesmo, vai exigir do seu físico. Eu acho que isso é um ponto negativo pra mim, assim, né? Pode ter gente que acha que isso é ok, mas pra mim é um ponto negativo porque eu sei que eu vou precisar me preparar pra isso. Então eu vou precisar estar bem fisicamente, né? Com uma alimentação boa. Estável fisicamente e emocionalmente também. Porque são muitas histórias tristes, né? São muitas... É realmente um pouco... A área da saúde como um todo, né? Sim. Lidar com muitas doenças, com situações muito tristes, né? Com pessoas em estados muito tristes, né? Sim, e é aquela questão de que, pra mim, esse é ainda mais negativo, né? Que você vai ver muitas situações que você vai querer ajudar e querer fazer alguma coisa a mais pela pessoa e nem sempre você vai poder fazer. Sei lá, em casos de que um familiar morreu, o que você vai fazer? Não tem o que fazer, né? Infelizmente. Você não consegue, você vê a tristeza na pessoa e você não consegue fazer muita coisa exatamente, né? Isso pra mim é o ponto mais negativo, assim. E o resto... eu acho que a gente consegue ir lidando ao longo da vida e resolvendo. Mas esses são os... Eu acho que o ponto mais negativo deve ser falecimento mesmo, né?
Na saúde da criança, inclusive, contar uma história rapidinha pra vocês terem uma ideia. A minha professora tava falando sobre luto na infância, né? E ela tava contando várias histórias de crianças que faleceram quando ela tava cuidando dessas crianças e como ela teve que lidar com a família, né? Que é muito importante, principalmente nessa fase. Ela contando histórias e eu chorei a aula inteira, né? E aí eu fiquei pensando, como que eu vou lidar com isso se eu não tô conseguindo ouvir? Imagina eu. Mas então, por isso que eu acho que é um ponto muito negativo, né? Você lida diretamente com a dor de outras pessoas, não só a dor física, mas a dor emocional também. E aí você tem que lidar com a sua, tem que lidar com a do paciente, né? Porque ele tá ali precisando de um apoio. Então, eu acho que essa é a parte mais complicada, assim, dessa profissão. Cara, lado positivo, eu acho que tem muitos, porque eu sou, assim, suspeita pra falar que eu amo, sou apaixonada. Mas, pra mim, o lado maior, assim, é conseguir ajudar o outro. E eu não falo isso por, eu faço enfermagem por amor. Esse negócio de fazer as coisas por amor não enche a barriga de ninguém, não, tá, gente? Você tem que se dedicar, você tem que estudar, tem que ler, você vai perder tempo com seus amigos, com sua família pra poder conseguir terminar a faculdade. Então esse negócio de, eu vou fazer por amor, isso não sustenta a barriga de ninguém, não. Não falo dessa coisa mística de Não ajudar. é romantizando, não. É realmente de você poder fazer alguma coisa prática na vida de alguém que tá sofrendo. Isso pra mim é o ponto mais positivo da profissão. E aí eu falo em todos os âmbitos da vida de uma pessoa, mas isso pra mim é o ponto mais positivo. E outras coisas também, pra mim é muito positivo ser enfermeiro e poder se desenvolver, como eu falei, que a gente se desenvolve muito durante a faculdade, também na profissão, de ter contato com outras pessoas, o quanto que a faculdade de enfermagem em si me mudou como ser humano também é um ponto muito positivo, assim, de eu poder enxergar além do meu próprio umbigo, sabe, de ver. Eu não tô falando aqui de, o outro sofre mais do que eu, porque ele sofre, é a dor dele e eu tenho as minhas dores também, mas de conseguir enxergar que existem outros problemas que eu não tenho, que as outras pessoas realidades, têm, né? exatamente, outras realidades. Isso, assim, abriu meus olhos de um jeito muito diferente, assim, acho que isso é muito positivo também, porque a gente não só convive com outras pessoas na nossa sala, mas a gente convive com outras pessoas no campo prático, com realidades, com depoimentos que a gente ouve, assim, enquanto a gente tá atendendo pessoas, de coisas que você nunca ouviu falar. Você nem imaginava a realidade. Sim, muito, muito diferente. De você da pensar sua. assim, isso aqui, pelo amor de Deus, uma pessoa não sabe disso? Tem gente que não sabe, realmente. Então, assim, eu acho isso muito positivo também, o quanto que você se torna uma pessoa mais empática, mais respeitosa, tem maior compaixão pelo outro depois que você... Mais noção de mundo, assim, né? Sim, é isso. Editor, tem alguma pergunta? Eu queria aproveitar esse vídeo para desmistificar um dos maiores terraplanismos do direito. Gente, o que mais a gente recebe é pessoa falando que não vai fazer direito porque, apesar de gostar muito, a pessoa não gosta de ler. E o fulano de tal falou pra pessoa que precisa gostar muito de ler, o parente tal falou pra pessoa que precisa gostar muito de ler pra fazer direito. Se for tímido, não pode fazer, e se não gostar de ler, também não pode fazer. Exatamente, e que precisa ler muito na faculdade de Direito. Você lê muito na faculdade de Direito. Então, Vitória, tem uma pergunta. Se lê muito na faculdade de enfermagem? Muito! Então, gente, leitura não é uma coisa específica do direito. Todo do ensino curso superior. você vai ter que ler muito. Então, seja na faculdade de Direito, seja na faculdade de Enfermagem, seja na faculdade de Engenharia, Você seja em qualquer faculdade que Temas você diferentes, quiser, né? você vai ler, só que são temas diferentes. Eu acho que a maior diferença é, por exemplo, não sei se com vocês é assim, mas na área de humanas, geralmente as pessoas leem muito artigo, né? São artigos grandes, artigos de 40 páginas e tal. No meu caso, por exemplo, de enfermagem, a gente lê artigos também, mas lê mais livro. Então, para estudar. Então, tô lendo de qualquer jeito. Só mudou o jeito, né? Geralmente meus artigos têm 9 páginas, 15 páginas, assim. Mas eu leio muito livro para estudar. Então, de qualquer jeito, E mesma coisa, tem livro pra toda disciplina. E é exatamente a mesma coisa, só que por ser, por exemplo, biológicas, não quer dizer que não esteja escrito. Exatamente. Tá escrito da mesma forma, só que, então é isso, não é porque é ciências humanas aplicadas como direito que tem muito mais leitura do que... Não, o embasamento teórico é o embasamento teórico do ensino superior, que é muito grande. Aí aquilo, a gente vai subindo, então você tá no mestrado, você vai ter que ler muito.
Mas você vai ter que ler muito no mestrado de Direito, você vai ter que ler muito no mestrado em enfermagem, doutorado, vai ter que ler muito a mesma coisa, entendeu? Então o nível de profundidade do estudo é o mesmo dentro do ensino superior. Então, o ensino superior, a profundidade do estudo e a quantidade, ela é maior do que no ensino médio. E no ensino médio é maior do que no ensino fundamental. Então, quanto mais a gente vai caminhando assim em níveis educacionais, mais a gente tem que ler. E mais a gente tem que... Mas é isso, não é nada impeditivo. E isso que eu queria falar. Vitória tem uma estante de livros imensa. Só que a questão é, você ama ler todos os livros que você lê de enfermagem? Não. Então, é isso, gente. Por exemplo, eu amava muito ler, mas eu escolhi Direito porque eu amava muito ler? Não, porque eu amava ler Harry Potter. Não tem nada a ver com direito. Não. E é isso, eu continuo amando ler Harry Potter, mas eu amo ler todas as doutrinas que eu tenho? Não. São leituras mais maçantes, por quê? São leituras didáticas, são leituras para o seu conhecimento, em questão educacional, em questão do ensino superior. Então não é uma coisa que eu vou ler e falar... Gente, eu nem percebi a hora passar, eu fiquei aqui 3 dias terminando assim esse romance que eu tava lendo de Direito Civil, não. Vou ler aqui o manual de Direito Civil do Flávio Tartucci agora que eu cheguei do estágio. Então vou descansar um pouco, vou ser bem feliz A aqui gente lendo. precisa Não. diferenciar a leitura acadêmica da leitura normal. Sim. Então, eu gostar de ler livros aleatórios, independente de qual livro, mesmo que seja um livro de conceitos, de coisa mais elevada assim, mesmo que seja esse tipo de livro, isso não vai dizer que vai ser bom pra mim fazer faculdade de Direito ou qualquer outra faculdade que tenha que ler muito. Porque a leitura acadêmica, ela é Exatamente, bastante. ela é totalmente diferente da leitura normal que a gente tem no nosso dia a dia. Então, o máximo que pode acontecer é, eu que gosto de ler naturalmente, vou ter um pouquinho mais de facilidade de quem não gosta. De quem Só. nunca leu. De quem nunca leu, exatamente. Só isso. Nossa, Talvez eu nunca consiga li, o então... quê? Ler mais rápido Exatamente. do que uma pessoa que não lê. Exatamente. Só isso. Mas eu vou ter dificuldade de entender igual ela, eu vou ter que estudar igual ela. Vai ser então, assim, maçante igual, vai ser... Tem horas que você fala tipo assim, eu tô lendo aqui, eu não tô entendendo mais. talvez até você, eu amo ler, vou fazer Direito. Você vai começar a fazer Direito e vai falar, eu detesto E ler, você vai não ficar quero mais ler. frustrado. Muitas vezes acontece, você fala, meu Deus do céu, mas eu não amava ler. É claro, você amava ler entretenimento. Sim, Você amava são ler coisas coisas, diferentes. seus hobbies, o que você gosta. Isso você vai continuar gostando. Agora, a vida acadêmica e vida profissional é diferente, tem um outro propósito. Então, realmente, não é um romance. Não é uma coisa boa, assim, que... Não é que não seja boa, é bom pro seu aprendizado. É bom pra sua profissão, exatamente. Mas não é uma coisa feita pra te distrair. Ah lá, nem vou ler. Entendeu? Então é isso. Mais algum apontamento, alguma observação, editor? Era isso mesmo. É, só isso. O resumo é, faça a faculdade que você gostar, independente se você gosta de ler ou não. Independente se você é tímido ou não. É isso. Todo mundo é tímido. Em todos os cursos, todo mundo é tímido. Faz o que você quiser, sem pré-requisito. Você vai aprender tudo na faculdade. Só faz o que você quiser. E o que você não aprender na faculdade, você aprende depois. Exatamente. Sempre é tempo pra aprender. Exatamente. E é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Estou muito feliz aqui com a participação de Vitória. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários, porque eu falo pra Vitória responder. Eu mando mensagem pra ela e falo, responde isso aqui pra gente. Então é isso, espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo, até o próximo vídeo.